Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, está em Isaías capítulo 9. Livro do profeta Isaías capítulo 9. Graças a Deus. Isaías 9. Amém? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, porque desde agora para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós agradecemos, ó Deus, pelo teu infinito amor, pela tua provisão. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, por seu cuidado para conosco. Fala conosco através da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pois eu diga amém. Amém. Irmãos, esta palavra é uma profecia a respeito da vinda de Jesus e de onde ele começaria o seu ministério. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele foi para a Galileia, a terra dos estrangeiros, a terra daqueles que eram rejeitados até pela religião da época. E a palavra de Deus diz aqui que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, porque exatamente nas terras de Zebulon, nas terras de Naftali, ali junto do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, Jesus inicia ali o seu ministério. E Jesus, ele poderia ter escolhido Jerusalém para iniciar o seu ministério, mas não. Ele foi para os confins da Galileia e lá em Cafarnaum, Jesus inicia o seu ministério, fazendo ali grandes sinais e maravilhas. E havia, naqueles tempos ali, quando Jesus começa a curar enfermos, Jesus começa a ressuscitar mortos, expulsar demônios e a pregar o Evangelho, havia uma grande alegria, porque aquele povo era um povo rejeitado, era um povo que era considerado de segunda categoria. Mas agora Jesus se manifesta no meio daquele povo, como está aqui na profecia, que diz: aquela terra que foi angustiada não se tornará em trevas para sempre. Ele se tornou ela se tornou vil nos primeiros tempos, a terra de Naftali, a terra de Zebulon, mas nos últimos tempos ela foi enobrecida
junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Por que que ela foi enobrecida? Por que que ela foi exaltada? Porque o Senhor Jesus foi para lá. Porque Jesus estava no meio deles. Então aquele povo que estava no meio da escuridão, agora pôde ver uma grande luz resplandecer no seu meio. E diz aqui a palavra de Deus, né? Que o Senhor multiplicou a alegria daquele povo, que todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, na colheita, quando exultam, quando repartem os despojos. Por quê? Porque Jesus estava no meio deles. Quando Jesus está com você, quando Jesus está no meio do povo, quando Jesus está conosco, nós podemos ficar alegres, porque Jesus é a luz que veio ao mundo para salvar aquele que estava em trevas. Jesus veio salvar o perdido, dos quais todos nós aqui também éramos perdidos, mas pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, pelo seu grande amor para conosco, nós fomos alcançados. Nós também vimos essa luz. Nós mesmos que estávamos assentados em regiões de trevas, nós estávamos ali assentados numa região de escuridão, mas quando nós encontramos a Jesus, a luz brilhou. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que veio para iluminar a nossa vida e para trazer luz à nossa existência. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estávamos assim também como este povo aqui. Estávamos como este povo lá da região da Galiléia, em trevas, perdidos, sem Deus no mundo. Mas graças a Deus, a palavra de Deus nos alcançou. A palavra da fé, a palavra da salvação em Cristo Jesus chegou até nós. E isto fez uma grande diferença. Isto iluminou o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso espírito. E nós que vivíamos na escuridão, agora estamos não mais na escuridão, mas estamos agora na luz do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui a palavra que tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feriu os ombros, o cetro do opressor, como nos dias dos midianitas. Havia um peso, havia um jugo, havia uma prisão, nós estávamos aprisionados, mas Jesus veio e quebrou o jugo, quebrou as correntes, quebrou as cadeias, e a vara que nos feriu os ombros, e o cetro do opressor. Vocês sabem muito bem quem era o opressor, quem é o opressor. Mas Jesus veio e desfez as obras do diabo, e Jesus veio e trouxe a luz onde havia trevas, e Jesus quebrou toda aquela carga do inferno que estava sobre a nossa vida. E agora em Jesus nós temos alegria, em Jesus nós temos uma vida nova, em Jesus nós temos esperança, em Jesus nós temos a vida eterna. Graças a Deus, porque Jesus quebrou o cetro do opressor. Jesus quebrou o cetro do opressor, quebrou o jugo do diabo. Louvado seja Deus. E diz aqui a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino nasceu, Jesus. Ele veio, nasceu como um bebezinho, não é? Mesma coisa. Um menino nos nasceu, foi nos dado um filho, o filho de Deus. E o principado está sobre os seus ombros. E o nome dele, desse menino que nasceu, será maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso. Ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos, está escrito.
Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão nos céus, na terra e debaixo da terra. Em toda região, seja ela física, espiritual e dimensional, todo joelho se dobrará na sua presença, porque Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é maravilhoso. Jesus é conselheiro. Feliz aquele que ouve a palavra de Deus e se deixa aconselhar. Feliz é aquele que ouve a palavra de Jesus e se aconselha com Jesus, se desvia do mal, se desvia da escuridão, se desvia das trevas, porque sabe que Jesus é luz e nele não há trevas nenhumas, porque Ele é aquele que aconselha, Ele é o teu conselheiro, Ele é Deus forte. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Diz a palavra de Deus que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz também que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, Ele é Deus forte. Jesus é forte, Ele é Deus e Ele é forte. Ele é todo poderoso. No final do capítulo de Mateus está escrito assim: o Todo-Poderoso, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Quem tem todo poder é todo-poderoso. Então Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, porque ninguém se salvará e ninguém terá vida eterna a não ser por meio de Jesus. Ninguém irá ao Pai a não ser por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Filho de Deus e Ele é o Pai da eternidade. Em algumas versões nós já vimos, está escrito: Ele é o Pai eterno. Pai eterno. Jesus é Pai eterno, é Pai da eternidade, é aquele que consumou para nós, naquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Ele consumou a eternidade e Ele nos deu esta esperança da vida eterna. Nós estamos aqui vivendo no meio de uma pandemia, no meio de uma situação difícil. E se você ficar olhando muito pela TV, você vai só escutar falar de morte, 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 morte. Mas nós temos um trato não com a morte. Nós não estamos apavorados por causa de morte. Nós temos um trato com a vida, porque Jesus é aquele que veio trazer a vida eterna. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Porque quando nós partirmos desse mundo, e um dia nós vamos partir, isso é certo, um dia partiremos desse mundo, mas o importante é sabermos que nós temos nele a vida eterna. Quando os nossos olhos se fecharem aqui, nós vamos encontrar ali o Pai da eternidade, vamos encontrar o Senhor Jesus. Como Ele disse àquele ladrão na cruz, quando Ele disse: lembra-te, Senhor, quando entrar, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então quem tem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador tem a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. E Jesus também é o príncipe da paz. Quando você recebe a Jesus como teu Senhor e Salvador, você fica em paz. Você não anda mais apavorado. Você não fica mais apavorado. Porque antigamente a gente não tinha paz. A gente era como um mar revolto, que não tinha paz. De um lado para o outro não tinha paz. Mas quando nós encontramos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós o recebemos e cremos nele, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor e o Salvador. Então Ele trouxe para nós a sua paz. Ele diz: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, porque
Muita gente busca paz nas coisas deste mundo, mas lá não há paz. Mas quem encontra Jesus, encontra a verdadeira paz. Você pode ficar em paz em qualquer situação. Você pode enfrentar qualquer dificuldade, qualquer situação, porque você fica em paz, porque Jesus habita no seu coração. Louvado seja Deus. E diz que do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja Deus. No capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, verso 16, do Evangelho segundo Mateus, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ah, que dias maravilhosos para Cafarnaum! Que dias maravilhosos para aquela região da Galileia, quando Jesus andou por aquelas ruas, quando Jesus pregou naquelas sinagogas, quando ele andou por aquelas ruas e andou por aquelas vilas e cidades, trazendo a esperança, trazendo a luz para aqueles que viviam na escuridão. Quando Jesus se manifestou, o povo que vivia nas trevas viu esta grande luz. Que alegria! Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você começa a ver as coisas como realmente são. Por isso que ele disse: aquele que nasce de novo vê as coisas de Deus. Aquele que nasce de novo, ele entra no reino dos céus. Ele vê a luz de Deus, ele é iluminado. Ele não vive mais nas trevas, na ignorância, porque ignorância é uma coisa terrível. A ignorância é a escuridão. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, toda a escuridão e toda a ignorância foram embora. E agora, esta luz maravilhosa resplandeceu dentro de nós. E por isso nós temos essa esperança da vida, essa esperança do bem, essa esperança do melhor, porque nós temos Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Louvado seja Deus. E desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus era esta: arrependei-vos, o reino dos céus chegou. João Batista pregava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus, quando Jesus começa a pregar, ele diz: o reino de Deus já chegou. Era diferente a pregação de João Batista e de Jesus. João Batista anunciava um reino que apareceria, mas quando Jesus começa a pregar nas ruas da Galileia, ele diz: o reino dos céus chegou. O reino de Deus acaba de chegar. E ele prega o evangelho naqueles lugares. E ele começa a chamar ali os seus discípulos. E ele toma homens simples, e os transforma em excelentes. Eles os transformam nos pais da igreja. E os transformam em pregadores. Aqueles que eram pescadores, agora Jesus disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Louvado seja Deus. Em João capítulo 1, que eu já citei para vocês aqui, João capítulo 1, do versículo 1 até o 5, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus, a luz, nele estava a vida, em Jesus está a vida. Quem encontra Jesus encontra a vida. Quem encontra Jesus não vive mais na escuridão. Quem encontra Jesus encontra a vida eterna. Diz aqui a palavra do Senhor, que, versículo 9 do mesmo capítulo aqui de João: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Quem é essa luz? O Senhor Jesus. Ali estava a luz verdadeira que vem ao mundo e que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo. Quem é que fez o mundo? Deus. Deus fez o mundo. Por isso que está escrito que o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Equivale a dizer que Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque se o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, então Deus se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome dele. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Ele criou o mundo, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muitos o rejeitaram, mas muitos o receberam. Nós o recebemos. E ele diz que aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, porque você crê no nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então você saiba que você tem um Pai poderoso. Você tem um Pai, você pertence a uma família que vence. Você é de uma família que venceu o mundo, que criou o mundo. Jesus, ele é Deus. Ele veio para os seus, os judeus, eles o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, de qualquer nacionalidade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E diz aqui: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Amém. Graças a Deus. Em João 8:12, Jesus, ele diz aqui a palavra: e falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Nós seguimos esse Jesus maravilhoso, que é a luz do mundo, é a vida para a nossa alma, é aquele que pode salvar a todo aquele que o invocar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós temos um Evangelho para pregar, temos uma mensagem maravilhosa de vida. E não é vida por um pouco de tempo, é vida eterna. Essa vida aqui é passageira, mas a que vem depois, ela é eterna. Amém? E essa esperança nós temos em Jesus. E se nós temos essa esperança, devemos levar esta mensagem de esperança, de fé, e que vai levar o Senhor Jesus a ser conhecido e invocado por todas as pessoas que nós conhecemos. Temos que falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Temos que anunciar o Evangelho,
porque o Evangelho é a boa notícia de Deus, que a porta está aberta, que o caminho é Jesus e que Ele preparou o melhor para a vida deles também, como nós a encontramos. Para aqueles que ainda não o receberam, também está preparado, e eles precisam saber, para que eles invoquem o nome do Senhor, para que eles realmente creiam também que Jesus é o único e suficiente Salvador, e assim eles possam receber também a salvação, para que eles possam realmente entregar suas vidas a Ele. É necessário que eles também conheçam. Pelo menos uma vez na vida a pessoa tem que ouvir falar sobre Jesus, que Jesus é o Senhor e o Salvador. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você também que está assistindo em casa, em nome de Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Se você ainda não recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Ele. Creia que Ele é o Filho de Deus. Creia que Ele é o Senhor e o Salvador, e você terá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você não ficará mais na escuridão, e você vai ter os seus caminhos iluminados, você vai ter luz para a sua vida, e você vai ter ao final a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.